Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando um traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora, na escuridão. Aí verá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A imagem do reino dos céus nas Sagradas Escrituras não é nunca um local de pessoas que estão em contemplação, de pessoas que estão cada um por si, mas a imagem da comunidade, da comunhão, da festa. Então, muitas são as vezes que a palavra de Deus se vai referir ao reino dos céus como local de festa, um local de banquete, um local onde se pode comer coisas boas em abundância. E é essa a imagem que Jesus usa hoje na parábola que nos conta o Evangelho da liturgia deste domingo. O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa do casamento do filho. Este rei da parábola é o Pai. O Filho é Jesus. A união com Deus é sempre vista como uma união matrimonial, na qual Jesus, Deus, se casa com o seu povo. Essa imagem no Antigo Testamento era mais fácil de compreender, porque a palavra Israel é uma palavra feminina. Então Israel era a esposa, a noiva de Deus. Então, a parábola da qual nós encontramos hoje essa imagem do casamento, Jesus fala da sua união, uma união de amor com a sua humanidade. Este rei envia os seus primeiros funcionários e empregados para convidar as pessoas para a festa. E essas pessoas não dão atenção, não querem nada. Aí depois ele envia de novo os seus funcionários para chamar um segundo grupo de pessoas. E esses também, cada um estava interessado nos seus afazeres. Alguns no campo, alguns no comércio, alguns desinteressados. Não queriam nada com a festa proposta pelo rei, com o reino dos céus. Quem são esses funcionários? São os profetas. Os profetas que Deus enviou para o seu povo, o Antigo Testamento. Os dois grupos representam o Antigo Testamento. Envia com insistência para chamar o seu povo a um caminho de conversão. E este povo não se interessou. Aí agora o rei envia um terceiro grupo, que deve andar pelas vias e recolher todo mundo que está disperso, todo mundo que está pelas esquinas, pelas encruzilhadas, para que venham para a festa do jeito que estão. Esses representam todos os outros povos, somos nós. Não somos do povo de Israel, mas o povo de Israel não aceitou a proposta de salvação feita por Deus e então a salvação foi aberta para todos os povos. Já não interessa a que povo, a que cultura nós pertencemos, que língua nós falamos, mas todos nós formamos um só povo em torno do Senhor, em torno do esposo da humanidade, Cristo Jesus. Todos. A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. E é interessante que
todos aqueles que foram encontrados, e o evangelista Mateus vai dizer assim, maus e bons. Essa expressão é curiosa, para dizer que aqueles que entram na festa não entram porque têm um mérito para frequentar a festa, mas sim é por graça de Deus. É a graça de Deus superabundante que faz com que todos entrem nessa festa, com que todos sejam partícipes dessa festa, independentemente do valor dessa pessoa moralmente falando, da sua santidade, mas maus e bons são chamados para pertencer, para entrar nessa festa. Quando o rei entrou, ele então olhou e observou que ali tinha um homem que não estava com o traje adequado para a festa. Aqui se começa a segunda parábola. O evangelho deste domingo nos propõe duas parábolas. A primeira fala daquele rei que organiza a festa do seu filho, convida dois grupos, esses grupos não se interessam, então ele busca um terceiro grupo. Nesse grupo, maus e bons entram para a festa. Termina aqui a primeira parábola que fala de como Deus adotou todos os povos da terra, já que Israel não acolheu o seu Salvador. E isso é fato. Jesus, quando está no meio do seu povo, anuncia primeiramente ao povo de Israel. Jesus muitas vezes vai dizer isso, mas ele não foi acolhido. Pense, por exemplo, os fariseus, os mestres da lei, que tinham tantas outras coisas para fazer. Que coisas eles tinham para fazer? Pensavam eles que era servir a Deus, que era o serviço do templo. Ou seja, eles rejeitam Deus, o Deus verdadeiro, que se manifesta, o Messias encarnado, por causa do Deus que eles pensavam estar servindo. Aquele Deus que eles criaram para si a imagem. Então, já que eles não aceitaram o anúncio dos profetas, o último dele é o único que vai indicar o Salvador, João Batista, já que eles rejeitam o anúncio dos profetas, Deus escolhe um novo povo. E então os seus enviados passam por todos os lugares, esses são os apóstolos. Os primeiros dois grupos são profetas, o terceiro grupo são os apóstolos, e passam recolhendo todos os povos. O Novo Testamento é o anúncio do Evangelho que se faz a todos os povos do mundo. Aqui termina a primeira parábola, e insisto que termina porque a segunda parte, uma outra parábola, fala de um outro aspecto. Porque se fala que o rei chega e, olhando na festa, observa alguém que está sem a veste nupcial. E então pergunta para aquela pessoa, como é que você entrou aqui? A pessoa não responde e aquela pessoa é enxotada. Então o rei disse aos que serviam, amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Por que não é continuação da parábola? Veja que o terceiro grupo que é convidado e que está na festa não podia ter a veste de gala, não podia ter a veste nupcial. Então, eles foram recolhidos pelas ruas. A segunda parábola não é continuação da primeira, mas trata de um novo tema. O que é que trata essa parábola? Mateus está falando para a comunidade daqueles que pertencem já ao novo povo de Deus. Somos nós. Está falando para todos nós. Está falando para a sua comunidade de Jerusalém, mas que vale para todos nós. Que é o perigo de nós perdermos os valores que nós acreditamos no início do nosso caminho de fé e voltarmos aos antigos costumes. O pecado está sempre na nossa porta, esperando, pronto para entrar, pronto para destruir a nossa relação com Deus, com os irmãos e irmãs. Então, se nós não nos cuidarmos, a veste batismal, lembram do símbolo da veste branca no batismo, que é o sinal da santidade? Se nós não nos cuidarmos, esta veste, a veste para pertencer ao reino de Deus, para participar da festa do nosso Deus, ela é destruída. E aí nós perdemos o nosso lugar na festa. Então, a segunda parábola trata deste aspecto da perseverança. É graça divina começar bem, mas graça muito maior perseverar até o fim. É essa perseverança cotidiana, o sentir-se sempre chamado à conversão e cada dia trabalhar para viver melhor a conversão.
É o não fazer da religião somente um palco para que eu possa aparecer, um status, um local aonde eu possa coordenar, possa exercitar o meu domínio, mas sim um serviço constante de conversão. A religião e a fé servem para isso. Então, que constantemente nós devemos estar todos na igreja nesse serviço de reconstruir a nossa veste. O Evangelho de hoje termina com uma frase que são aqueles ditos do Senhor Jesus: porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E que não é uma reflexão sobre as duas parábolas, mas que Jesus está falando que muitos de nós somos chamados pelo Senhor para um caminho de fé, mas desses chamados tem diversos que dirão não a esse chamado, porque a pessoa deve responder livremente ao chamado de Deus. Para todos vocês, um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.